Abril de 2022. Minha vida se despedaçou em um instante, atingindo uma revelação sobre o amor que transcende a morte. Encontrei-me em um reino deslumbrante, guiado pela essência radiante da minha mãe. Fique perto, enquanto desvendo segredos de conexão que desafiam a crença. Um despertar que você não vai querer perder enquanto exploramos o que realmente acontece após deixarmos ir. Nos dias que antecederam aquele momento, eu era uma mãe de 42 anos, lutando com a recente perda da minha própria mãe. O peso da dor estava pesado no meu coração, me deixando em um turbilhão de perguntas profundas sobre a existência e o que realmente acontece quando passamos desta vida. Enquanto dirigia para casa naquela noite, a chuva caía incessantemente, transformando o mundo do lado de fora da minha janela em uma névoa borrada. Eu estava tão perdida em pensamentos, com minha mente girando em memórias. E se que não fazia ideia de que aquela noite marcaria o início de uma jornada além da compreensão. Uma jornada em que eu confrontaria a própria essência do que frequentemente chamamos de céu. A cada milha que passava, parecia que eu estava dirigindo diretamente para meu destino, mas eu estava alheia ao perigo iminente. Enquanto lutava com a minha angústia, minha vida se desfez de maneiras que eu nunca poderia ter antecipado, me impulsionando para uma revelação que mudaria para sempre como eu via a morte e os laços que compartilhamos com aqueles que amamos. O momento do impacto está eternamente gravado em minha mente. Era 20 de abril de 2022, por volta das 9h45 da noite. Ao fazer a curva, os faróis apareceram do nada, e naquele segundo, o pânico invadiu minhas veias. Meu coração disparou. É isso, pensei. Mal tive tempo de me preparar antes da colisão, que me atingiu como um raio, despedaçando todos os sentidos. Então, de repente, meu mundo se apagou, perdi a consciência, minha vida piscando, como se alguém tivesse desligado um botão. Não foi até muito depois que aprendi os detalhes aterradores. Os médicos contaram à minha família que eu estava clinicamente morta por 8 minutos e 15 segundos angustiantes. Mas durante esse tempo, eu flutuei para um lugar onde o tempo parecia irrelevante, como se eu tivesse escorregado para uma dimensão desvinculada das restrições terrenas, naquela escuridão absoluta. O medo me envolveu como um manto sufocante. Eu realmente estava perdida, sentia-me completamente sozinha, suspensa em um vazio que zumbia de incerteza. Perguntas giravam na minha mente. O que me aguardava do outro lado? Eu realmente havia cruzado um limiar pelo qual não havia retorno. Lutando contra o terror que crescia dentro de mim, ansiei por um sinal, algo que me ancorasse em meio a esse dread existencial. E então, no meio do abismo, uma luz me chamou. Era suave, mas brilhante, um brilho quente que parecia ao mesmo tempo convidativo e profundamente reconfortante. Conforme eu era puxada em direção a ela, o peso dos meus medos começou a se dissolver, substituído por uma inexplicável sensação de paz. Isso não era um mero acidente. Parecia uma colisão com o próprio destino, me guiando em direção a algo deslumbrante. Quando abri os olhos, não estava mais aprisionado nas limitações do meu carro, cercado pelos vestígios de uma vida que temia nunca mais verá. Em vez disso, encontrei-me em um reino diferente de tudo o que já imaginara, um lugar inundado de luz brilhante que me parecia familiar e profundamente reconfortante. Ela me envolveu como um manto macio, dissolvendo os resquícios de medo que eu segurava há tanto tempo. Esse calor me envolveu em paz, flutuando em um estado de felicidade que eliminou todas as preocupações terrenas. Lembro-me de pensar que não havia sentido esse tipo de alívio em anos, especialmente durante meu luto. Meu coração já não estava pesado. Em vez disso, transbordava de uma alegria inexplicável. Eu não apenas percebia a luz, sentia-a penetrar cada parte do meu ser. Junto a mim, nesse espaço belo, estavam figuras que irradiavam um amor e uma compaixão imensos, que pareciam tecer uma tapeçaria invisível, conectando todos nós. Eram indescritíveis, brilhando com uma energia que ressoava profundamente na minha alma. Mas uma presença se destacava das outras, uma energia suave, que reconheci instantaneamente. Mesmo sem ver seu rosto,
Sabia que era minha mãe. Sentia sua essência, calorosa e acolhedora, preenchendo cada canto do meu ser com um amor que transcendia o tempo e o espaço. De uma forma além das palavras, ela se comunicou comigo. Não havia frases faladas, não havia necessidade delas. Era como receber uma mensagem profunda, que se sentia em vez de ser ouvida. Uma garantia firmemente enraizada de sua presença contínua em minha vida. Era como se ela estivesse dizendo: estou aqui assim como sempre estive. Para sempre serei seu guia. O amor entre nós parecia brilhar no ar, fazendo a atmosfera brilhar ainda mais. Enquanto eu me banhava nesse amor puro e radiante, fui dominado por uma realização. Esse momento era apenas o começo. No entanto, sabia que em breve receberia revelações muito mais profundas do que eu poderia ter imaginado. A jornada à frente prometia desafiar tudo o que acreditava sobre a vida, a morte e nossas conexões uns com os outros. Enquanto conversava com minha mãe, uma sensação de calma profunda nos envolvia a ambos. De repente, das bordas daquele espaço radiante, uma figura angelical apareceu ao nosso lado. A visão era surreal, mas incrivelmente real. Esse ser se erguia alto com uma presença que irradiava um brilho sobrenatural, e senti o ar ao nosso redor mudar, carregado de um amor que eu não sabia que existia. Naquele momento, a figura falou não com palavras, mas através de uma comunicação suave que ressoava profundamente na minha alma. Era uma mensagem, simples, mas devastadora. Os entes queridos que partiram não estão perdidos para nós. Eles são livres para observar e interagir com nossas vidas, se assim desejarem. Essa revelação me atingiu como uma onda, varrendo as areias da dúvida que se acumulavam ao longo de anos de ceticismo. Sempre pensei que a comunicação silenciava com a morte, que tudo era um adeus permanente. Mas aqui estava eu, de pé em um reino onde essa crença parecia irrelevante. Meu coração se encheu à medida que essa nova compreensão mudava minha perspectiva. Olhei para a essência da minha mãe, brilhando com segurança, e quase consegui sentir seu sorriso riso. Era como se ela estivesse dizendo: você nunca está sozinho, eu sempre estou te cuidando. Essas percepções derreteram as incertezas que eu segurava na minha dor. Perguntas que me atormentavam, como se realmente estivesse em paz ou se podia sentir meu anseio, pareciam insignificantes à luz dessa descoberta divina. Eu havia começado essa jornada lutando com a dúvida, mas aqui estava eu, tocado por algo tão imenso que parecia desafiar minha compreensão. Essa verdade fez meu coração se expandir, criando espaço para o amor e a orientação que eu antes pensava serem impossíveis. Enquanto estava naquela luz celestial, um senso de responsabilidade floresceu dentro de mim. Sentia que esse conhecimento não era apenas para mim. Era uma mensagem que eu ansiava compartilhar com o mundo, para lembrar os outros de que nunca estão realmente separados daqueles que amam. Mas, à medida que a intensidade daquele momento começou a se dissipar, compreendi que logo retornaria ao mundo dos vivos. Havia um turbilhão de emoções se agitando dentro de mim. O calor e a alegria do encontro colidiam com a realidade do meu retorno iminente. Essa experiência me mudaria irrevogavelmente, como uma semente plantada em solo fértil, pronta para crescer em algo belolom. Apesar do peso de voltar à vida sem a mesma presença física, eu sentia um desejo de honrar essa conexão em tudo o que fizesse. De volta à realidade, o mundo parecia pesado e hostil. Eu ainda podia ouvir os ecos daquela luz serena, como ela me envolvia e preenchia minha alma de calor. Mas, uma vez que voltei à minha vida cotidiana, aquele conforto foi substituído por uma dor avassaladora que se grudava em mim como uma sombra. No entanto, à medida que passei por aqueles dias difíceis, comecei a notar sinais sutis de que minha mãe estava, de fato, comigo. No início, esses sinais pareciam quase triviais, pequenos momentos que eu podia facilmente descartar. Eu encontrava moedas em cantos onde tinha certeza de que não as deixara, um brilho de prata em um caminho familiar, ou uma moeda reluzente me encarando do chão pareciam aleatórios e insignificantes. E então havia os aromas. Do nada,
Seu perfume favorito preenchia o ar, uma delicada mistura de flores que me envolvia, me pegando de surpresa ao entrelaçar-se com uma memória. Cada vez me via questionando se minha mente estava pregando peças em mim. Não pude deixar descartar essas experiências como coincidências, ilusões que meu coração criava para acalmar minha alma ferida. Mas, a cada sincronicidade, como se o universo estivesse costurando minha dor em um belo cobertor de reconhecimento, meu ceticismo começou a desvanecer lentamente. Era como se esses sinais fossem delicados fios puxando suavemente de volta para a aceitação, lembrando-me de que eu não estava tão sozinho quanto pensava. Um momento, em particular, brilha em minha memória. Eu estava tendo um dia incrivelmente difícil. A dor pesava sobre mim como uma manta de chumbo, sufocante e implacável. Lembro-me de estar sentado no meu carro, lutando contra as lágrimas, sentindo as paredes do desespero se fechando ao meu redor. Então, de repente, o rádio ganhou vida. Uma música encheu o espaço ao meu redor. Exatamente aquela que minha mãe costumava cantar sempre que a vida ficava pesada. Sua voz, de alguma forma, ecoava em meu coração, reverberando com calor e alegria. Naquele instante, senti uma onda de conexão que me fez questionar se isso era apenas minha memória ou algo mais. Ela ainda estava ouvindo. Poderia ela me ouvir? Aquela música cantava a verdade de maneiras que as palavras nunca conseguiam. Parecia um lembrete de que ela ainda estava presente em minha vida, que seu espírito pairava apenas fora da vista. No entanto, a aceitação não veio facilmente. Cada sinal acendia um farol de esperança, mas também trazia à tona minhas dúvidas e medos que persistiam, sombras de ceticismo que se agarravam ao meu coração mesmo na luz de minhas experiências. Tornou-se uma dança delicada entre crença e incerteza, me puxando para uma contemplation mais profunda sobre amor e perda, revelando quão enlaçados eles realmente são. E se eu dissesse que o amor supera até mesmo a morte? Os laços que compartilhamos podem transcender tudo o que acreditávamos. Após minha experiência de quase morte, me vi refletindo sobre essas conexões de maneiras que nunca pensei ser possível. Percebi que a morte não rompa os laços que compartilhamos. Ao contrário, transforma-os em uma relação mais profunda, uma que transcende as limitações físicas que sempre conhecemos. Navegar pela dor da perda foi um fardo pesado. Cada dia estava imerso em um anseio que eu lutava para articular. Mas aquela jornada, através da luz e do amor, que encontrei remodelou minha compreensão do que significa se conectar com aqueles que perdemos. Aprendi que amor e perdão não são apenas respostas emocionais. São fios poderosos que entrelaçam nossa existência, até além do véu da morte. A verdade é que nunca perdemos verdadeiramente as pessoas que amamos. Elas permanecem conosco, nos guiando de um reino diferente, compartilhando nossas alegrias e tristezas de maneiras que talvez não compreendamos imediatamente. Enquanto estou aqui hoje, convido você a abrir seu coração para a possibilidade de que nossos entes queridos realmente estão nos observando. Eles influenciam nossas vidas através de sinais sutis, memórias compartilhadas e momentos que desafiam a mera coincidência. A presença da minha mãe foi uma revelação que continuou a se desenrolar, ajudando-me a ver que eu nunca estive verdadeiramente sozinho. Cada sinal, cada momento de conexão, tornou-se um incentivo gentil me encorajando a abraçar a vida plenamente, lembrando-me de que o amor não termina. Ele evolui para algo mais profundo e belono. Ao refletir sobre minha jornada, insto você a considerar como a perda altera o tecido de nossos relacionamentos. Ela transforma a dor em crescimento e nos dá oportunidades de encontrar significado em momentos que antes pareciam insuportáveis. A realização de que minha mãe permanece uma parte da minha vida, me guiando de seu novo reino, muda a forma como me relaciono com amor e perda. Assim, cada memória se torna um tesouro, cada lágrima uma oferenda e cada risada uma experiência compartilhada, forte o suficiente para construir qualquer ponte. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Se você encontrou conforto ou clareza em minha experiência, por favor, curta
Inscreva-se e compartilhe esta mensagem com outros. Todos nós estamos conectados pelo amor. E espero lembrar a você que aqueles que perdemos nunca estão verdadeiramente ausentes, mas sempre nos cuidando. Até a próxima. Vamos continuar a abrir nossos corações para o amor que nos cerca. Lembre-se, você não precisa percorrer esse caminho sozinho. E quem sabe, talvez seus entes queridos estejam apenas esperando que você sinta sua presença.